Pare tudo! Sério, onde quer que você esteja, o que quer que esteja fazendo nesse exato momento, eu preciso que você faça uma pausa conosco. Isso não é mais um vídeo, mas um conteúdo para consumir passivamente. Isso é um encontro. E pode ser o ponto de virada que a sua alma tanto clama por silêncio. Antes de qualquer palavra, vamos fazer algo juntos. Feche os olhos, só por 3 segundos. E respire. Não uma respiração automática, mas uma respiração intencional. Inspire profundamente, enchendo os pulmões, e expire, soltando todo o ar, como se você estivesse liberando um peso que carrega há muito tempo. Agora, eu quero convidar você a escutar. Eu sei que você pode estar sentado aí, talvez com um rosto neutro, mas por dentro é uma guerra. Um turbilhão de pensamentos que não para. Uma ansiedade que aperta o seu peito. Uma vozinha sutil, mas persistente, que sussurra no escuro. Você não é bom o suficiente. Você falhou de novo. As coisas nunca vão mudar para você. Olha para a vida dos outros e veja como a sua é pequena. Esses sussurros são tão familiares que às vezes parecem parte de quem você é. Mas eu estou aqui hoje para te declarar, com toda a autoridade das Escrituras, esses pensamentos não pertencem a você. Eles não são a sua identidade. Eles são mentiras, projeções de um mundo quebrado, armas de um inimigo que quer te paralisar. Se você se identifica com esse cansaço mental, essa guerra interna, comenta sim ou guerra aí embaixo. Deixa eu saber que você não está sozinho nisso, porque você não está. E é exatamente para esse lugar de luta que a palavra de Deus vem como um raio de luz clara e poderosa. Romanos 12, 2 é o nosso farol hoje. Não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Vamos desvendar este versículo, porque ele não é um conceito bonito. É um manual de sobrevivência e vitória para a sua vida mental. Ele começa com um comando: não se amoldem. Em algumas traduções, não se conformeis. Irmão e irmã, preste atenção na força dessa palavra. Isso não é uma sugestão gentil, um conselho opcional. É uma ordem, um imperativo. Por quê? Porque a conformação é um perigo mortal e silencioso. O que significa se amoldar ou conformar? Significa ser pressionado, moldado, para assumir a forma do que está ao seu redor. Pense em uma massa de modelar. Ela não tem forma própria, ela simplesmente adquire o formato do molde em que é colocada. E o molde deste mundo? É um molde de ansiedade, de comparação, de valor atrelado à performance, de busca incessante por aprovação, de medo, de consumismo, de imediatismo. Cada tela que você toca, cada manchete que você lê, cada scroll infinito no feed das redes sociais. Tudo isso é um molde. É uma narrativa sendo injetada na sua mente, dizendo a você o que é sucesso, o que é beleza, onde você deve encontrar a sua validação e o que você deve temer. O mundo te diz, se você não correr, fica para trás. Sua imagem é a sua marca. Você é o que você possui. A opinião dos outros define o seu valor. É um sistema de pensamento baseado no medo e na escassez. E lentamente, sem que você nem perceba, a sua mente começa a operar nessa frequência. A sua mente foi sequestrada por um padrão que não é o seu. E qual é o resultado? Cansaço. Esgotamento. Um sentimento profundo de que você está vivendo uma vida que não é verdadeiramente sua. Você está vestindo um traje mental que não foi feito para você, e por isso ele aperta, incomoda e impede você de se mover com liberdade. Mas eis a boa notícia explosiva. Você não foi criado para caber no molde deste mundo. A sua identidade fundamental, o seu design original, é infinitamente mais glorioso. Gênesis 1:27 declara: criou Deus o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou. Homem e mulher os criou. O seu DNA espiritual carrega a imagem do próprio Criador do universo. Você foi projetado não para ser uma cópia barata da cultura ao seu redor, mas para ser um reflexo do caráter de Cristo. Você foi feito para carregar a glória de Deus, não para carregar o fardo da ansiedade mundana. O comando "não se amoldem" é, portanto, um ato de libertação. É Deus dizendo: chega, você não precisa mais viver preso nesse padrão doentio.
A porta da jaula está aberta. Saia. A conformação com o mundo é a raiz da nossa infelicidade e da nossa confusão. Ela nos faz buscar significado em lugares que não podem fornecer, nos faz temer coisas que não têm poder real sobre nós e nos faz negligenciar a única coisa que pode nos trazer paz duradoura, a transformação que vem de Deus. Então, a pergunta que fica ecoando é: se não devemos nos amoldar, o que devemos fazer? Como escapar dessa pressão constante? A resposta não é tentar esvaziar a mente ou criar um vácuo. A natureza abomina o vácuo. A resposta é um processo ativo, dinâmico e poderoso, a transformação pela renovação. E é sobre isso que vamos mergulhar fundo na próxima parte, porque entender o como é o que vai te levar da teoria para a prática revolucionária. Chegamos ao ápice. Uma mente renovada adquire o discernimento para experimentar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Isso soa como um estado de graça quase inatingível, não é? Como se fosse um patamar reservado para apóstolos e gigantes da fé. Chegamos ao ápice. Uma mente renovada adquire o discernimento para experimentar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Isso soa como um estado de graça quase inatingível, não é? Como se fosse um patamar reservado para apóstolos e gigantes da fé. Mas a verdade mais libertadora que precisamos entender é que a vontade de Deus não é um quebra-cabeça cósmico escondido, mas um fluxo de vida no qual podemos aprender a nadar todos os dias. A mente renovada é justamente o órgão sensorial que nos sintoniza com essa frequência. Imagine que sua mente é um rádio. A estação do mundo toca uma programação incessante de medo, escassez, rivalidade e ansiedade. É um sinal forte que capturamos com facilidade, muitas vezes sem nem perceber que sintonizamos nele. A estação de Deus, a Rádio Shalom, transmite em uma frequência diferente: paz, verdade, graça, identidade e propósito. A renovação da mente é o ato de girar o dial deliberadamente da primeira estação para a segunda. E o versículo de Romanos nos garante: uma vez sintonizado nessa nova frequência, você não só ouve a música do céu, como começa a dançar conforme o ritmo da boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Mas eis a pergunta prática que todos fazemos: como manter o dial girado para a estação certa quando o ruído do mundo é tão alto? A resposta está em transformar a tomada de pensamentos cativos, de um ato de guerra esporádico, em um estilo de vida contínuo. A metamorfose não termina quando a borboleta sai do casulo. Ela precisa aprender a voar, a se alimentar, a navegar pelos ventos. O que vocês aprenderam, receberam, ouviram e viram em mim, ponham-no em prática. E o Deus da paz estará com vocês. Este é o filtro de Filipenses 4:8. Tudo o que chega até a sua mente, cada conversa, cada notícia, cada postagem, cada memória, deve passar por este crivo. Antes de permitir que um pensamento faça moradia e crie raízes, pergunte: isto é verdadeiro? Ou é uma suposição? Aquilo que não se encaixa nesses critérios é, por definição, lixo mental. E lixo deve ser descartado imediatamente. Não ficamos analisando o lixo, cheirando o lixo, relembrando o lixo. Nós o capturamos e o jogamos fora pela autoridade do nome de Jesus e pela prática de substituí-lo por um pensamento que se encaixe no filtro. Isso nos leva a um dos aspectos mais negligenciados da renovação da mente. Se você passa horas consumindo fofocas, notícias catastróficas, discussões infrutíferas e entretenimento que banaliza o pecado, você está intoxicando a sua mente. Você está tentando encher um balde furado. A disciplina de dosar as notícias, curar suas redes sociais, escolher filmes e músicas com sabedoria e buscar conversas edificantes não é legalismo. É sabedoria espiritual. É proteger o santuário que a sua mente se tornou. E, finalmente, a mente renovada não é uma ilha. Ela é projetada para funcionar em comunidade. É na fricção e no calor dos relacionamentos saudáveis que nossa nova mentalidade é testada, refinada e fortalecida. Quando você compartilha com um irmão a luta que está enfrentando e ele ora por você e declara a verdade sobre a sua vida, ele está ajudando na renovação da sua mente. Quando você presta contas a alguém sobre os pensamentos com os quais tem lutado,
você quebra o poder do segredo e da mentira. A vontade de Deus é que descubramos a sua boa, agradável e perfeita vontade juntos, como um corpo. Sozinhos, somos vulneráveis a distorções. Juntos, podemos testar e aprovar com muito mais clareza. Portanto, a vida de uma mente renovada é um ciclo virtuoso. Sintonize com a verdade de Deus através da sua palavra. Capture todo pensamento contrário. Filtre tudo o que consome. Alimente-se do que é puro e nobre. E compartilhe a jornada com outros crentes. É um caminho de liberdade progressiva, onde cada dia é uma nova oportunidade para girar o dial e viver na frequência do céu, dançando na doce e perfeita vontade de Deus. Se a primeira parte foi sobre diagnosticar a doença, a conformação com o mundo, esta segunda parte é sobre a cura radical, a transformação. E o apóstolo Paulo, inspirado pelo Espírito Santo, não nos deixa sem o como. Ele diz: mas transformem-se pela renovação da sua mente. Vamos parar nessa palavra-chave. Transformem-se. No grego original, a palavra é metamorfoo. Soa familiar? É a raiz da nossa palavra metamorfose. Isto é profundamente significativo. Paulo não está falando de uma mudança cosmética, um simples polimento externo ou a tentativa de pensar positivo. A imagem que ele evoca é a de uma lagarta que se encapsula em um casulo e emerge como uma borboleta. Pense nisso. A lagarta e a borboleta são o mesmo ser, mas com uma identidade, uma função e uma forma completamente novas. Ela não é uma lagarta melhorada, é uma criatura nova. Isso é o que Deus quer fazer com a sua mente. Ele não quer te ajudar a ser uma versão ligeiramente menos ansiosa de você mesmo. Ele quer realizar uma metamorfose espiritual, uma overhaul completa, uma mudança de reino mental. Ele quer trocar a sua mentalidade de lagarta, presa, rastejando, limitada, pela mentalidade de borboleta, livre, elevada, com uma nova perspectiva. Mas como essa metamorfose acontece? O versículo é claro: pela renovação da sua mente. A transformação, o ser, é o resultado. A renovação, o fazer, é o processo. E é aqui que muitos de nós falhamos. Tentamos ser transformados sem nos engajarmos no processo de renovação. Queremos a borboleta sem passar pelo casulo. A renovação da mente não é passiva. Não é algo que acontece conosco enquanto somos espectadores. É um ato deliberado, uma disciplina. É o trabalho ativo de substituir a velha mobília mental, cheia de mentiras e medos, pela verdade sólida e eterna da Palavra de Deus. 2 Coríntios 10:5 nos dá a estratégia militar para essa renovação. Destruímos argumentos e toda a pretensão que se levanta contra o conhecimento de Deus, e levamos cativo todo pensamento para torná-lo obediente a Cristo. Levamos cativo todo pensamento. Isso é revolucionário. Significa que você não precisa ser vítima passiva dos pensamentos que invadem a sua mente. Você pode, pela autoridade que você tem em Cristo, interceptar cada pensamento, julgá-lo e prendê-lo. Você faz isso perguntando: este pensamento está alinhado com o conhecimento de Deus? Ele se parece com Jesus? Ele obedece à verdade de Cristo? Se a resposta for não, você não discute com o pensamento. Você não negocia com ele. Você o toma cativo. Você o aprisiona com a verdade. E então, você o substitui por um pensamento de obediência a Cristo. Por exemplo, o pensamento de vergonha surge. Você é um fracasso. Você o toma cativo e declara a verdade. Está escrito: portanto, agora já não há condenação para os que estão em Cristo Jesus. Romanos 8:1. Este pensamento é uma mentira. Em Cristo, eu sou perdoado e justificado. O pensamento de medo surge. E se tudo der errado? Você o toma cativo e declara a verdade. Está escrito: pois Deus não nos deu espírito de covardia, mas de poder, de amor e de equilíbrio. 2 Timóteo 1:7. Este medo não vem de Deus. Eu recebo o seu poder, amor e mente sã. O pensamento de ansiedade surge. Você não vai conseguir dar conta. Você o toma cativo e declara a verdade. Está escrito: lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. 1 Pedro 5:7.
Eu lanço este peso sobre ti, Senhor. Tu cuidas de mim. Isso não é pensamento positivo, é guerra espiritual cognitiva. É a aplicação prática da renovação da mente. Cada vez que você faz isso, é como se você estivesse colocando um tijolo de verdade no lugar de um tijolo de mentira. E com o tempo, você reconstrói a estrutura inteira da sua forma de pensar. E qual é a ferramenta principal para essa renovação? A palavra de Deus, Hebreus 4:12, a descreve como viva e eficaz, e mais afiada que qualquer espada de 2 gumes. Ela penetra ao ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas. Ela julga os pensamentos e as intenções do coração. A palavra de Deus não é um livro morto, é um agente ativo. Quando você a lê, medita nela e a declara, ela opera cirurgia na sua alma. Ela expõe as mentiras entranhadas, aquelas que você nem sabia que estavam lá, e as substitui pela verdade. O resultado final de uma mente em processo de renovação não é apenas paz interior, que já seria maravilhoso, mas algo ainda mais profundo: discernimento. O final de Romanos 12:2 diz: para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Uma mente conformada com o mundo fica confusa sobre a vontade de Deus. Ela a confunde com sucesso financeiro, com popularidade, com ausência de problemas. Mas uma mente renovada pela verdade desenvolve um paladar espiritual. Ela começa a discernir o que é genuinamente bom, agradável e perfeito. Suas escolhas se alinham com os propósitos de Deus. Você para de correr atrás de coisas que, no fundo, não trarão satisfação. E começa a seguir os sussurros do Espírito Santo em direção à vida abundante que Jesus prometeu. A renovação da mente, portanto, é a chave não só para a saúde emocional, mas para uma vida com clareza, propósito e poder.